Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui num momento muito especial. Estamos aqui num encontro muito importante e eu vou dizer que é um encontro de propósitos, um encontro de histórias, um encontro de carreiras, um encontro de paternidade com maternidade. Podemos falar que são encontros de gerações, que também nós estamos conversando aqui com diversas gerações para falar também de diversas gerações. Então quero em primeira mão agradecer você que está aqui com a gente assistindo. Eu não estou sozinho aqui nesse bate-papo, não estou sozinho aqui para contar histórias, para ouvir daqui a pouco também as suas histórias, porque eu tenho certeza que você vai deixar histórias nos comentários, independente da rede social que você está nos assistindo e que você está nos vendo agora. Mas já quero agradecer por você estar aqui clicando, acessando, vendo, independente da plataforma, do momento, do dia, e que você possa compartilhar a sua história mediante o que você vai ouvir aqui. Fica com a gente, fica porque vai ser muita história, o papo vai ser bom e o papo vai ser longo. Eu me chamo Erickson Albuquerque, eu sou coach de carreira profissional e empreendedorismo, trabalhando aí com clientes ao longo da sua vida, carreira, negócios e principalmente desenvolvimento. Eu sou formado em administração, tenho uma pós em psicologia, fiz também a minha formação em coaching, em programação neurolinguística, justamente para ajudar pessoas no desenvolvimento. Desenvolvimento. Poxa, mas o que isso tem a ver comigo que estou assistindo? Porque eu vi alguém divulgando, falando sobre... eu estou assistindo aqui no dia da conscientização do autismo. Eu estou aqui assistindo no dia das mães. Eu estou assistindo porque eu vi um tema interessante falando sobre maternidade especial. Que mãe que não está em processo de desenvolvimento contínuo? Então esse vídeo é para você. Pelo amor de Deus, fique aqui. Porque eu trouxe... Na verdade, nem eu trouxe, nós nos trouxemos juntos, né? A vida nos trouxe juntos até aqui, várias parcerias que nós vamos contar. Uma mãe que está em constante desenvolvimento. E eu já quero passar a palavra para ela se apresentar também, que é minha amiga querida, Sandra de Assis. Depois desse currículo todo, não sei nem o que eu falo. Modesta, você vai ver que ela tem muita história para compartilhar com você. Bem-vindo e bem-vindo. Com certeza. Bom, meu nome é Sandra de Assis, sou mãe, como você falou, né? É muito engraçado. Quando a gente fala assim, eu sou mãe, há muito tempo, quando alguém me perguntava assim, quantos filhos você tem? Eu falava um. Mas na realidade, eu tenho 2. Né? Deus me deu 2 filhos. Um na terra, que é o Bernardo, Sim, que tem 13 anos, e um no céu, que é o Vinícius Júnior. Esse ano, em abril. Olha, em abril ele faria 20 anos. Uau! Não parece, né? Uau! Olha aí, gente. 20 anos. 20 anos se passaram. Que coisa. Então eu falei assim... Acho que a partir de agora, quando alguém me perguntar assim, quantos filhos você tem? Eu falei, não, eu tenho 2. Né? Um aqui e um no céu. Uau! Né? Também sou servidora pública. Trabalho no serviço público, na área administrativa. Formei... tudo começou aonde? Você tem que contar. Na Contax. Nossa amizade, empresa onde nós nos conhecemos, isso, trabalhamos juntos e ali deu um start. Foi no call center. Olha aí, gente, call center, você que é do call center, tire boas oportunidades do call center, isso, gente. A amizade do call center, né, Erickson? E teve um programa de bolsa de faculdade, você lembra? Lembro. Nessa época a gente já era instrutor. Verdade. Porque nós nos conhecemos, nós éramos supervisores. Isso. Então nossa amizade começou na supervisão. Verdade. E aí você foi pra instrutoria e depois eu fui. Ela foi atrás de mim. Eu falei com ela, vem que é bom, e ela veio. Lá foi eu, né? Depois que eu fui ver. E aí, teve um programa de bolsa e eu fiz e eu passei. E aí eu formei em gestão comercial
pela Newton Paiva. Foi uma experiência maravilhosa, porque eu tinha um sonho de fazer faculdade. E quando eu passei ali foi maravilhoso, né? Então formei em gestão comercial, focando na área administrativa. E depois que eu fui mãe do Bernardo, eu tive a oportunidade de fazer pedagogia. E esse curso de pedagogia me ajudou na alfabetização dele, né? Nesse processo de alfabetização do Bernardo. Ô Sandra, deixa eu já pegar um gancho, aproveitar e fazer uma pergunta. Não estava no script, mas eu já senti da gente fazer uma pergunta justamente para você que está assistindo a gente. Como é que foi para você isso? O desenvolvimento do luto, o desenvolvimento da esperança, é o processo, né? E depois o desenvolvimento da alegria, porque aí o riso veio novamente. Porque eu acho que tem muitas mães também nos assistindo, ou pais, famílias, que independente do que aconteceu, como foi essa perda, eu sei que seu filho partiu bem novinho, mas talvez tem mães e pais. Recentemente eu acompanhei um amigo que eu assessorei, acompanhei, 19 anos, empreendedor. Eu estava direcionando, aconselhando e aí ele faleceu. Morreu afogado e machucou muito meu coração, e acompanhar a mãe, a família, né? Então talvez tem mães que perderam bem recente, e tem mães que perderam depois, já tinha quase a idade do que o seu filho teria hoje. Como é que foi isso? Como que é isso? Eu conheci você um pouco, mas talvez para quem também está nos vendo, como é que foi sair desse lugar do luto e desenvolver nesse meio? Acho que no meio tem a esperança, e da esperança a alegria, e lembrar até mesmo de uma forma não só a dor, né? Mas fazer uma boa menção, uma boa lembrança disso, porque hoje tem o Bernardo aí, né? Engraçado, né, Erison? Você acompanhou o início da gravidez do Bernardo. Exatamente. Você acompanhou. Você estava ali, nós estávamos dando treinamento. Estava grávido também. Eu estava grávido também, tá? A nossa gestação foi junto. Minha esposa estava grávida. Acho que a diferença o seu é um pouco mais velho, mas a gente trocava figurinhas. E é que legal, né? E hoje a gente está aqui trocando figurinhas sobre isso, maternidade. E a gente trocava essas figurinhas lá atrás, do Bernardo, da gravidez dela. E eu falava como é que minha esposa estava, como é que o Bernardo estava nos primeiros dias. Eu falava como é que Samuel estava nos primeiros dias. E hoje são adolescentes, meu Deus. O mistério é grande. Meu Deus. Bom, vem aquele processo, né? E a idade também, eu era muito nova, né? Quando eu perdi meu primeiro filho. Aliás, eu não falo perdi, né? Entreguei. Porque você entra, assim, foi um momento, enquanto ele nasceu, né? Durante a gestação, não foi detectado nada, ele nasceu e aí ele ficou 15 dias no CTI e veio a falecer. Durante 15 dias, foi um processo de 15 dias. Eu orava muito, né? Eu buscava muito a Deus, pedia muito, mas chegou um momento ali que Deus falou comigo, tipo, eu preciso entregar ele, porque eu já não estava suportando mais aquela dor, porque é muito doloroso. E aí eu falei com Deus, falei, Deus, seja feita a tua vontade. E eu entreguei. Isso foi numa quarta-feira. Quando foi na sexta-feira, o pessoal liga, né, do hospital, me ligou, falou assim, olha, a gente solicita o seu comparecimento da família aqui no hospital. Então eu já fui preparada e chegou lá, eles falaram, o coraçãozinho dele tá muito fraco, né, ele tá indo embora. Tipo assim, né, eu falei, poxa, ele esperou eu chegar para despedir, né, e ali a gente despediu dele, né, entreguei ele para Deus. E ali começou um processo de muito sofrimento, né, de muita dor, de muito choro. E como eu era muito nova e a sua mente, assim, com muita vontade de trabalhar, de desenvolver, então eu busquei aquele processo, eu me envolvi muito com o profissional, né? Eu tava no início de carreira, então eu mergulhei no profissional e num relacionamento com Deus.
Então, assim, foram duas coisas que me ajudaram a ficar de pé e me ajudaram a trabalhar essa dor, a me preparar para uma nova gestação. E ali se passaram quase 7 anos, que aí eu vivi outro luto, né? Que foi o luto do meu irmão. Eu tinha um irmão mais novo. Você também acompanhou. Acompanhei. Gente, olha o mistério. Estava ali presente. Você estava lá, né, Erickson? E como que Deus foi lindo, assim. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas Deus cuidou de mim. Eu tinha uma férias vencida, aí eu consegui... Foi assim, sobrenatural, porque eu tinha umas férias vencidas e ia vencer outra. Eu desconheço alguém que conseguisse tirar férias num call center, 2 férias no ano, num período de 6, foi um período muito curto. Eu falei assim, era um caráter excepcional. E a gerente da época, ela liberou, porque eu tirei férias para acompanhar meu irmão, mas aí eu vi a situação dos meus pais, eu falei, eu preciso de mais tempo. E eu fui na gerente, e a gerente, na época, ela liberou essas férias em caráter excepcional. E ali foi mais uma dor ali, eu tive que elaborar aquela dor, porque você pensa assim, nossa, segunda vez eu passando pela mesma situação. E quem vai em hospital, quem conhece CTI sabe, o cheiro, você não esquece. Você não esquece o ambiente, né? A memória, a ciência fala que a memória olfativa é uma das mais fortes que tem. Quando você chega no ambiente, sente o cheiro do lugar. Então, eu vivi aquele processo de 1 ano. Depois de 1 ano, eu falei com Deus, falei, Deus, agora eu preciso voltar a viver. E foi quando eu decidi, falei assim, não, tá na hora de eu ter um filho. Aí eu coloquei pra Deus 3 sonhos, né? Ou eu tinha um filho, ou eu tirava carteira, ou eu fazia faculdade. Que aí entra a história do processo da Contex. Mas, igual você estava falando, você precisa viver as suas dores. Nós precisamos viver as nossas dores. O luto faz parte do processo, não tem como tirar ele desse processo. Mas acho que se a gente pudesse colocar, né, a gente quer que a alegria venha logo, né? Mas tem luto, no meio você tem que desenvolver uma esperança, que aí não vem a alegria, para depois uma alegria chegar, te alcançar. Mas é um desenvolvimento. É simples, né? A gente não... É rápido esse processo, mas quando nós damos uma risada, eu trabalho primeiro meu maxilar. Então não tem como eu dar uma risada, ela vem, por mais que ela venha de dentro para fora, sem eu trabalhar isso aqui. Então é como se a esperança estivesse ali. Preciso primeiro forçar essa esperança, né, de dias melhores, de uma alegria que virá, e aí sim você vive a alegria na plenitude, porque senão você não consegue desenvolver. Faz parte, é respeitar e entender seu processo, né? E ali você não perder a vontade de sonhar, né, de acreditar, mas esperar o tempo, né? Tudo tem um tempo necessário. Você precisa avaliar, resolver. Eu gosto muito de falar isso. Nós precisamos ter vidas resolvidas. Sim. Quanto mais eu me resolvo, quanto mais eu me conheço, mais eu consigo andar pra frente. Sim. Porque aí, à medida que eu resolvo essas questões internas minhas, eu consigo lidar com o externo. É de dentro pra fora. De dentro pra fora. Muito bom. Ó, eu tô com uma amiga aqui, então eu posso perguntar à vontade. Vou perguntar à vontade. Vamos lá, deixa eu já puxar algumas coisas aqui, até para você que tá em casa aí nos assistindo, vai se identificar. Vocês vão entender porque a gente tá batendo papo aqui. Tá. Aí a gente foi falando desse caminho aí, né, de uma perda, mas de uma alegria. Mas acho que uma coisa normal que acontece é estranho, né? A gente vai para Deus, precisa ir para Deus para se resolver algumas coisas. Mas aí quando chega, tipo assim, ó, tá pronto, te dei. Ó, tô grávida. Aí uma pergunta, né, para as mães, para uma mãe que tá aqui na minha frente. E aí, Sandra, para uma mulher que já tinha uma mulher que já tinha perdido um filho.
o danado do medo apareceu? Teve medo? Tipo assim, agora, porque às vezes muitas mulheres acontecem isso, né? Quando chega um momento que elas mais desejaram, principalmente essas mulheres que passaram por uma perda, mas quem não passou também tem medo, né? Porque e agora? Vou colocar uma criança no mundo. Eu confesso, vou falar uma coisa. Eu tive medo de dar nome pro meu filho. Porque eu achei, o primeiro filho, porque eu achei tanta responsabilidade, mas tanta responsabilidade, que eu ficava pensando assim, como que eu vou dar um nome para um ser humano, e se chamarem ele desse apelido, e se brincarem com ele assim, eu morrendo de medo. Aí eu ficava assim, dono, vai ou não vai? Esse não vai? E ficava, foi muito difícil para me dar um nome, porque eu achei uma responsabilidade muito grande, o meu primeiro filho. O segundo, não, vamos lá. Segundo, você já estava com uma lista enorme. Se eu tiver 11 filhos, já tem. Mas o primeiro é um peso muito grande. Então, acho que os medos vão variar. E para você, no seu caso, como é que foi isso? Porque uma perda, aí agora se preparou, seu processo, aconteceu, estou grávida, teve esse medo? Como é que você foi lidando com isso? Teve, claro que tem. Tem medo. Você fica preocupada, né? Todo o ambiente, você prepara o ambiente. Mas quando você busca, né, ouvir a voz de Deus, quando tem alguém em acordo com você, né? O Bernardo, ele foi uma criança muito planejada, foi muito sonhado. Ele foi gerado em lágrimas, né? Muitas lágrimas. Eu falo que... Eu não lembro agora a mãe de Santo Agostinho, né? A história é muito linda que ela chorou. Foi um filho que deu muito trabalho para ela. E deu muito trabalho. Deu muito trabalho para ela. E ela vivia chorando por ele. Vivia chorando. E chegou uma época, parece que ela foi procurar o... Tô contando aqui de uma forma simples, tá? É, isso aí. Aí ele se envolveu com pessoas, com anarquismo. A situação não tava legal. Tava precária. Ela procurou a autoridade lá da igreja da época, não sei se era ser bispo, falou assim, por favor, faça alguma coisa. Ajude o meu filho, faz alguma coisa por mim. E ele virou para ela e falou assim, não se preocupe, porque eu nunca vi perecer um filho de tantas lágrimas. Não há de perecer. E ele teve um encontro com Cristo, tem manuscritos, uma história linda, religiosa. Deus colheu as lágrimas daquela mãe, né? E ouviu a oração dela. Então, tudo aquilo que é gerado, há um poder muito grande nisso, né? Quando você gera algo em Deus. Sim. Você vê, porque a vida... Deus é quem dá a vida. Ele é o Criador. Ele que gera a vida. Ser mãe é uma dádiva. É uma dádiva. É uma dádiva você gerar alguém, né? Você dá vida para alguém junto com Deus. E é muito poderoso isso. Então, assim, vem o medo, vem as angústias, mas você... na Bíblia tem um versículo que fala, Josué 1:9, que fala assim, ser forte e corajoso. E a palavra ela é sempre viva. Quando fala de ser forte, tá falando de ser forte, tenha força. E uma mãe, quem na terra que precisa de ter mais força é mãe. Mãe tem que ter uma força, porque ela tem força para ela e pro filho. E corajoso. Corajoso tem a ver com o quê? Com emocional. Boa. Tem a ver com as emoções. Ou seja, tenha força. Faça algo. Saia, desenvolva. E seja corajoso. Ou seja, cuide das suas emoções. Cuide da sua mente, porque você vai precisar. E muito. Muito. Então, assim, recentemente eu tive esse entendimento dessa palavra. Que quando fala corajoso tem a ver com as nossas emoções. Sim. E se fala muito hoje, né? Eu vejo muito no meu trabalho sobre a inteligência emocional, né? Se fala muito de inteligência emocional. Que se a gente for olhar na Bíblia, nada mais é do que os frutos do Espírito. Mas se chama hoje a inteligência emocional. E aí, às vezes,
né? Você mãe que está assistindo a gente, acha que só tem que estar aplicado na carreira, no ministério, em outras áreas, no negócio, que ela abre um empreendimento. Não, também na maternidade. Essa inteligência emocional, ela já precisa... Acho que se você está assistindo, se puder, antes... Talvez você pode aprender um pouquinho com os nossos erros aqui, mas antes de você ter aí seu filho, se você puder desenvolver um pouco dessa inteligência emocional, porque eu recebo, Sandra, muitos adultos hoje, né? Para mim, conversando, seja homens ou mulheres, muitos adultos. E às vezes alguns têm algum traço, algum medo, alguma timidez, diversos outros tipos de emoções, porque ele ouviu alguma coisa, né? Ou às vezes ele ouviu de uma forma errada, ele ouviu de quem não deveria falar aquilo para ele. Existe sim pessoas que já conversaram comigo que ouviram dos professores, mas muitos ouviram dos pais. Ou o excesso de até o excesso do amor, ele precisa estar num equilíbrio. Então, ou ouviu alguma coisa, poxa, vamos lá, pegar um exemplo. O menino está com muita dificuldade de fazer o para casa. Você é burro, você é muito burro. Meu Deus, que menino burro, que menino lerdo. E isso pode criar sequelas perigosíssimas, né, na mente da pessoa, porque os primeiros registros são na infância. Se eu e a Sandra ouvirmos isso hoje de alguém, né, talvez ainda dos nossos pais, ou alguém, um professor, um mestre, não vai ter tanto efeito, porque nós já sabemos quem nós somos, né? Verdade. A gente pode ficar ao máximo chateado, não voltar ali mais naquela sala, naquela pessoa, mas não tem tanto efeito. Agora, os nossos filhos, né, falando das crianças, são os primeiros registros na mente. E aí pensa, ela viu primeiro uma fala dessa de quem está ali para proteger, de quem está ali para ensinar, de quem está ali para guardar. Isso pode criar o que a gente chama de crenças, né, limitantes. Você que tem convívio aí com várias mães, nós estamos aqui por um elo de amizade, então você conhece outras mães. O que você tem para dizer para essas mães também que estão nos vendo, que estão nos assistindo, que está também colhendo um pouco de ensinamentos aqui e que está compartilhando coisas? O que você tem para falar um pouco sobre isso? Sobre, às vezes, a palavra que deveria abençoar e cobrir é a palavra que vai criar um registro e que lá na frente pode fazer esse adulto ter um distúrbio, precisar de algum tipo de acompanhamento para ele voltar à sua essência, né? Lidar com o ser humano é uma tarefa muito desafiadora. Né? Quando você se propõe a trabalhar com pessoas, é muito desafiador. Você, como coach, você lida com seus clientes para impulsionar, né? Tirar eles de um lugar e levar eles para o propósito a qual Deus quer para a vida deles. Você desenvolve o potencial deles, né? E o que uma mãe faz? Uma mãe, ela gera um filho e ela tem aquela missão de cuidar, de nutrir e direcionar esse filho para um propósito. Uma coisa que é muito interessante para uma mãe, né? A gente usa vários termos, né? Tem mãe típica, mãe atípica. Eles usam o termo de mãe atípica quando é uma mãe de uma criança especial, né? Uma mãe com criança com necessidades especiais. Eu prefiro usar esse termo, sabe? Porque eu acredito que as palavras têm poder. Sim. Então eu já acho essa palavra deficiência uma palavra pesada e é uma palavra que já... Todo mundo tem uma deficiência, se você for olhar, todo mundo é deficiente em alguma coisa. Mas nós temos as nossas potencialidades. Então, quando a gente fala de cuidar de um filho, a gente fala não só cuidar. Porque quando você é uma mãe especial, uma mãe que tem um filho com necessidades especiais, o cuidado, ele é muito latente. Você cuida muito. Sim. Às vezes você acaba cuidando mais do filho do que de você mesma. Então isso é muito intrínseco na maternidade especial, o cuidado. Mas até que ponto esse cuidado é saudável?
Até que ponto esse cuidado está gerando esse processo de destino para o filho? Porque nós, mais do que mães de cuidado, nós temos que ser mães de destino. Qual o destino que eu estou dando para o meu filho? Eu consigo ver, além das deficiências dele, uma coisa que me marca nessa caminhada materna com filho especial. Às vezes a gente negligencia o potencial da criança, do filho. Né? Muito sério isso. E ou às vezes a gente potencializa a dificuldade dele. Exato. Então, assim, quando eu falo de autismo, eu falo de um espectro que não é uma linha reta. Então, tem vários níveis. Cada criança é uma criança. Então, quando eu falo disso, o que acontece? Eu preciso olhar para o meu filho e ver o que eu, quanto mãe, estou aprendendo com ele e o quanto que ele está me ensinando. Sabe? O quanto ele... eu tô lidando com uma vida. E qual que é o potencial? Como que eu faço para acessar esse filho? Eu acho que essa é a palavra mais adequada hoje em dia para essa geração. Acesso. Eu acho que é a palavra da vez. Porque essa questão de online... Qual que é o acesso? Exatamente. Como que eu acesso o coração do meu filho? Como eu acesso a necessidade do meu filho? Como que eu faço isso? As potencialidades dele, né? Não fica acessando só dificuldades, mas as potencialidades dele, os talentos, coisas que ele tem de positivo. A gente vai aprendendo, por exemplo, quando a gente fala de escola, às vezes ele tem dificuldade em matemática. Aí você põe o menino na aula particular, você faz de tudo para me virar um gênio na matemática. Só que naquilo que ele é bom, claro, eu penso assim, você tem que cuidar para aquilo que é essencial para a vida. O que de matemática ele precisa aprender que é essencial para a vida? Ok. Dentro da capacidade dele, do nível que ele dá, eu vou tentar ensinar. Mas naquilo que ele é bom, naquilo que ele é bom, você vai ser melhor ainda. Então a gente tem que estar sensível a isso. Sensível. Né? Lá no livro de Malaquias fala um versículo que eu gosto muito, que fala assim: eu vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então tem que haver uma conversão. E quando há essa conversão, meu amigo. E a conversão vem por meio de acesso. Vem de acesso. Né? Exatamente. Eu tenho que acessar. Exatamente. Eu tenho que acessar meu filho. E assim, uma coisa que eu acho muito importante você, quando no início quando veio o diagnóstico do autismo, sim, eu quis saber tudo sobre autismo. Eu falei, gente, tô virando uma pós-doc autismo. Eu ia em palestras, eu ia em reuniões, eu ia em cursos. Assim, me envolvi. Tudo que você perguntasse de autismo, eu tava envolvida. E uma equipe maravilhosa de mães, que foi o A Mais Contagem, que me ajudou muito, que me acolheu, que é uma rede de apoio de mães, né, a pais, a familiares. É uma equipe muito bem articulada, não humanamente, mas também politicamente. Elas são muito acolhedoras, entendem a necessidade. Porque uma coisa é eu conversar com uma pessoa que vive o que eu vivo. É diferente. Sim. Quando eu falo com a pessoa entende a minha dor. A pessoa entende os meus anseios, as minhas angústias. A pessoa entende. Então, ali, quando você está nos seus iguais, você se vê menos diferente. Então, assim, a rede de apoio foi fundamental para esse processo de andar, né? Então, ali, eu comecei a mergulhar nesse universo de autismo. É muito
importante você conhecer com o que você está lidando, né? A palavra de Deus fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu tenho que conhecer. Mas você sabe o que virou uma chave em mim? Quando eu parei e falei, eu conheço tudo de autismo. E do meu filho? O que eu conheço do meu filho? Porque o principal aqui não é o autismo. O principal é o meu filho. Exatamente. É o meu filho. Quem ele é? Quais são os gostos? O que ele gosta? Qual que é o potencial dele? Quais são as dificuldades? Tipo, eu tava tão preocupada em tratar o autismo que eu estava me esquecendo que ele era uma criança, que ele era o meu filho, que o autismo era um detalhe. Ele não era o autismo, né? Ele tem. Ter é uma coisa, ser é outra coisa. Antes dele ter autismo, ele é meu filho. E como que Deus não erra. Deus não erra. Que tem mais potencialidades, qualidades que o autismo, né? Ele tem muito mais coisas que uma coisa que é um autismo. Deus, ele não erra. E assim, e nessa caminhada, você vira e fala assim, eu chorava, às vezes orava e falava com Deus assim, nossa, como isso está acontecendo? Aí Deus falava assim comigo, eu não quero suprir as suas carências. Eu quero te curar. Uau. Porque eu era muito carente, né? Eu queria o amor, queria aceitação. Então, muitas vezes, a gente quer um filho para suprir as nossas expectativas como pessoas, né? E um filho vai muito além disso. Muito além. Não também querer se afirmar, né? Às vezes eu encontrei mulheres que elas se afirmam na sociedade porque ela fala, pronto, fiz um filho, tá vendo? Sou reprodutora. Mas filho é além disso, né? Filho como você falou, é um destino. Eu tô enviando, é alguém que eu vou enviar. Quando eu brinco aqui que eu tive dificuldade de dar um nome, é porque é um nome para uma pessoa, um ser humano que vai viver e que vai levar um legado. Então é diferente, não tem essas afirmações. Eu acho legal você falar disso e não não foi de propósito e nem coincidente, você que já está assistindo a gente, vocês perceberam? Nós estamos falando desse tema que é um tema especial, que se fala muito, mas no decorrer da conversa. Por quê? Justamente para você que está aí entender, que talvez vive a mesma situação, que isso não é a pauta, né, Sandra? Em si, vamos fazer um bate-papo, podcast bem formal para falar sobre isso e vamos na etimologia da palavra. Não, existe uma mulher aqui, normal, comum, mãe, como você, que está aí e que está contando uma passagem, decorrer da vida dela. E que não tem algo de totalmente extraordinário nisso. Existe o seu filho, extraordinário nas potencialidades dele. Aí sim, se você ajudar a reforçar isso, não tem nem autismo que o segure. Então, um ponto também interessante, acho, colocar aqui, uma coisa que nós estávamos falando da nossa história. Depois cada um foi seguindo a sua vida, mas mantemos contato. O que nos fez nos unir e depois nascer esse bate-papo, essa gravação? Uma conexão. Por quê? Uma cliente que necessitou de uma rede de apoio, porque tinha acabado também de descobrir um diagnóstico, não sabia como lidar com a sua filha. E aí, quem que eu falei? Opa, quem que eu vou convidar? Sandra de Assis, minha amiga, mãe, mulher, porque eu entendi também ali que a Sandra, eu não queria alguém que ia dar uma aula, né? E você percebeu isso, não queria alguém que ia dar uma aula sobre autismo para minha cliente. Não, eu queria alguém para, através da sua história, falar assim, ei, sossega, relaxa aqui, né? Relaxa. Mas assim, você não tá sozinha, que essa é a ideia. Você não tá sozinha. E é legal você que tá assistindo a gente, tá vendo a gente, você não está sozinho. Como a Sandra falou, busca, estude, saiba. Porque sabe também que é legal, essa minha cliente falou uma coisa interessante, assim, depois do bate-papo com você, ao longo das sessões, falou assim, eu também estou me conhecendo. Isso é muito importante, porque a partir do momento que você está conhecendo o autismo, conhecendo o seu filho, você também está se conhecendo. Então tem um filósofo, Aristóteles, escreveu um bem interessante,
Eu acho que ele era crente. Mas ele fala bem legal, conheça-te a ti mesmo, e aí você vai começar a conhecer melhor o universo e os homens. Quem está à sua volta. Você começa a enxergar melhor. E essa minha cliente até falou isso. Poxa, é legal porque eu também estou me vendo. Eu estou vendo que eu ainda tenho medo. E eu achei que eu era corajosa. Eu estou vendo que eu achei que era uma leoa, mas em situações eu fugi, me escondi. Eu estou vendo que até em alguns momentos o preconceito velado é meu. Uhum. Aí, tá vendo? Então, e aí estamos falando de uma mãe que precisa se conhecer também. E é uma coisa que eu falo muito, Sandra, nesse processo de desenvolvimento, aí já tirar isso de você, tá vendo a gente. A mãe, às vezes, vou pegar o papel aí da mãe, porque nós estamos falando da maternidade especial, ela acha que ela precisa ser perfeita. E aí, quando ela tem um diagnóstico especial, nossa, não sei, dependendo da mente dela, ela triplica. Peraí, o médico me falou isso, então eu vou jogar vezes 5, porque se a responsabilidade já era 5 como mãe, então eu vou jogar mais 5 vezes 5. Meu Deus, tá dando 500% de responsabilidade. Aí ela acha que ela tem que ser perfeita e ela tem que cumprir os horários, o remédio, a consulta, e aí tem que ver isso e olhar. Espirrou, meu Deus, será que é? Gente, é só o ar-condicionado. Mas uma coisa que eu falo muito, assim, com todo mundo, eu falo muito isso com profissionais que trabalham, mas principalmente a gente tá falando aqui para as mães. Às vezes eu falo o seguinte, relaxa. E aí, quando a gente fala relaxa, não é que a mãe vai ficar irresponsável, mas uma coisa que eu falo muito, não tenta ser perfeita. Aí uma mãe me falou assim, mas eu vou ser o quê então? Aí eu falei pra ela um dia, seja de verdade. Agora sim. Não seja perfeito, não busca ser perfeito, seja de verdade. Você vai esquecer uma hora, o horário. Mas você vai deixar de ser mãe por causa disso? Não. Você vai errar porque você fez a leitura errada dele e ele foi mais inteligente que você e falou, mãe, meu Deus do céu. E você vai surpreender e falar, gente, não é que eu não preciso de tanto. Ele, olha só, ele mesmo me direcionou o caminho. Então, seja de verdade. Alguém de verdade é alguém que sabe que vai errar. Mas ela vai corrigir a rota, mas ela vai rever a rota. É alguém que de verdade fala assim, olha, eu preciso de ajuda nisso aqui eu posso te ajudar, nisso aqui me ajuda. Ela vai pedir ajuda, porque se você tentar ser perfeito, você vai se cobrar demais. E uma hora, você vai virar, depois a gente vai falar um pouco disso, a mãe robô, a mãe super-herói, que ela não pode errar, ela não pode chorar na frente do filho, ela não pode pedir desculpa, ela tem que mostrar pra ele que ela tá ali intacta. Não, filho, eu errei, olha só. Eu errei. Mas que bom que você é bom, menino, que Deus me deu. E aí você ainda ri com ele, tira um sarro do seu erro, porque é de verdade, né? Como que você vê isso, essas questões de mães que querem ser perfeitas mediante um diagnóstico ali que ela recebeu? Mesmo porque a gente não tem controle. Você não tem controle. Você vai para uma bateria de terapias, você faz tudo que está ao seu alcance. Mas quem dá o crescimento não sou eu. Mas nós temos que acreditar no potencial da nossa semente. Total. Porque aquele que sabe o que planta tem certeza do que vai colher. Exatamente. Porque a lei da semeadura, ela é infalível. Então, por isso que a gente tem que crer. Não é no nosso tempo. Não é. Não é no nosso tempo. Porque a questão, a neuroplasticidade do cérebro é uma coisa fantástica. É fantástico. Agora, se eu olho para a terra e eu não vou semear, como assim não vou semear? Porque eu tô lidando com o meu filho. Então, você cria forças que não sei nem da onde que vem para poder achar um meio. Porque é por isso, o que eu acho mais lindo do amor, sabe o que é? É que ele encontra um caminho. O amor, ele sempre encontra um caminho. É por isso que a palavra fala, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha aí. Caminho fala de quê? Caminhar. É uma coisa que se movimenta. Então você começa a se movimentar. Então o amor é algo que se movimenta. Deus é amor. Então ali naquele amor pelo seu filho você pensa, existe um caminho. Eu preciso encontrar uma forma. Ele tá com dificuldade assim,
Como que eu vou conseguir tirar ele dessa dificuldade? Que eu sei que eu preciso, ele vai precisar disso para viver. E a gente aprende a descansar também, porque tem coisas que fogem das minhas mãos. Sim. Então, assim, eu aprendi a descansar mais quando Deus falou comigo assim: ô Sandra, eu amo seu filho mais que você. Antes dele ser seu, ele é meu. Meu. Eu falei, eu não precisava ouvir essa. Eu não precisava ouvir isso. Aí quando eu vi Deus falando, eu cuido dele mais do que você cuida. Fato. Então faz a sua parte como mãe e deixa que eu cuido da minha parte. Porque Deus é o maior interessado nas nossas vidas. Ele é o maior interessado que a gente dê certo. Ele é o maior interessado que a gente acerte o alvo. Ele é o maior interessado. Ele é o bom pai. Ele é o bom pai. Que pai que não quer dar o melhor para os seus filhos? E sabe uma coisa interessante que eu vou lembrando aqui? Nessas situações que aí a gente vai para Deus, né? Diante de um diagnóstico, a gente vai para Deus pedindo o quê? Um milagre, eu quero um milagre, eu não aceito, ou eu não sei lidar com isso, olha aqui, eu quero um milagre, eu sou péssimo para estudar. Nossa, eu no lugar dela, Deus, você que tá assistindo, tá vendo? Ela, a coragem dela, ó como é que ela fala bem, ele é estudado, não, meu Deus, para com isso, já tira isso da sua cabeça. E aí a gente vai para Deus pedindo um milagre. E aí eu falo muito isso, a gente precisa entender o que a gente está precisando também nesse momento. Falou tudo. Você está precisando de um milagre ou você está precisando de entender o seu processo? Fala, Deus. Porque às vezes você não precisa de um milagre. Ele pode fazer? Pode. Mas em alguns momentos você pode estar pedindo para entender seu processo. E aí, gente, isso aqui vai além de um assunto que a gente está falando aqui, né? Seja do autismo, diagnóstico. Talvez você está assistindo a gente, você mesmo, né? Talvez você é a mãe e você está diante de algo que você quer um milagre. Às vezes um milagre nem de cura, né? De uma situação. Mas será que é um milagre? Porque aí tira muito o seu testemunho de desenvolvimento. Isso que nós estamos fazendo aqui é um bate-papo, uma conversa, mas ao mesmo tempo é um testemunho de vida, né? De um encontro de propósitos, testemunhos que Deus fez na minha vida e na vida da Sandra. Mas se fosse só um milagre, né? A gente ia só gravar um vídeo, contar um milagre, o que Deus fez, e é poderoso sim. Mas às vezes você precisa entender o seu propósito. Então talvez pode até mudar um pouco da oração aí. Em vez de você pedir um milagre, falar, me faz entender o meu processo. Porque às vezes eu preciso de um processo. Eu falo muito com meus clientes de carreira, a mesma coisa. Eu falo, será que você precisa de uma promoção ou você precisa de um processo? Isso é forte, hein? Porque, eu quero, talvez também estar pedindo uma promoção como mãe. Que dia que as mães humilhadas serão exaltadas, né? Elas vão até para a internet. Que dia que as mães humilhadas vão ser exaltadas. Eu não aguento mais essa vida. Mas às vezes você precisa entender quando você entender seu processo, você relaxa. Você entende que você não vai ser perfeita, você vai ser de verdade. Você começa a se autoconhecer também. E aí você entende. Você lê melhor seu filho, você lê melhor a situação, você lê melhor o diagnóstico, aí você fala, entendi. Entendi. Isso aqui que nós estamos fazendo. Se algumas coisas não tivessem acontecido nas nossas vidas lá atrás, e eu não estou falando só de coisas boas, não. A gente sabe que nós vemos, a gente já citou algumas coisas aqui que eu acompanhei na vida da Sandra, coisas que já aconteceram comigo. A gente não estaria aqui contando o processo que nós vivemos. Não somos perfeitos, nós não topamos aqui gravar esse vídeo, unir esses propósitos, porque nós somos perfeitos. Mas uma coisa que nós combinamos nos bastidores, vamos lá ser de verdade? Vamos, porque nós queremos conversar com você que está vendo a gente, que é de verdade também. E que precisa, a gente quer, se terminar esse vídeo e você fizer isso aqui, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena porque alguém falou assim, então acho que eu não preciso né, colocar, já vamos entrar a falar disso aqui, não preciso colocar essa capa de super-herói. O que tem de homem de ferro ultimamente nas casas
E eu costumo falar isso no trabalho, transtornos emocionais não é sinal de fraqueza. Transtornos emocionais é você que está tentando ser forte demais, segurar demais. Você quer ser a cientista do diagnóstico e quer segurar ali, quer ter o controle. E às vezes não vai ter. Nós não temos o controle da vida, nós não temos controle de nada. E eu queria entrar e te fazer essa pergunta. Acredito que você deve ter visto aí na sua jornada mães especiais, mães de todas as formas. Que dica que você tem para falar, um insight, um conselho para essas mães que tentam ser a super-herói? Às vezes tem dois tipos de mãe, né? Porque ela quer ser forte demais, ou às vezes o medo levou ela a ser uma super-herói. Porque tem um medo ali por trás. Medo de perder, como nós falamos aqui. Aí ela vira ela cria uma capa. Mas aí há um tempão que ela não chora, tempão que ela não faz a unha, tempão que ela não cuida dela, tempão que ela não faz algumas coisas. E aí ela até exclui isso, né? Ela até exclui. Achando que é ótimo, Não, né? que ela tá fazendo, não, tá certa. É como se ela... Parece que até o nome dela não existe mais, nem no cartório. Ela deixou de existir na Terra, né? Não tem mais. Ela deixou de existir. Eu falo isso muito com os meus clientes. Não estou convidando você a ser egoísta e esquecer seus filhos. Mas a brindar também o amor próprio. O amor próprio está ali. É Deus sobre todas as coisas, o amor próprio e depois o próximo. Porque você está fazendo para você, como a ti mesmo. Então, o que você fala para essas mães que estão tentando investir numa capa? Porque também quando ela vira super-herói, vamos pegar um exemplo, se o Superman ficar 24 horas como Superman, uma hora ele vai deixando de ser Clark Kent, né? A essência ali vai escorrendo, né? Então, porque ele fica 24 horas, nem ele tá percebendo, né? Que ele tá ficando mais como Superman do que Clark Kent. Então ele vai se permitindo não se apaixonar mais, sentir coisas emocionais. Superman que tinha uma paixãozinha dele, Superman que tinha faculdade, Superman que tinha trabalho, nem Superman, o Clark Kent. Então, já prestou atenção? Todo super-herói que a gente vê aí no filme, ele tem um nome comum dele, da sua essência. Então, quando você também mãe aí começa a vestir uma capa, você começa a deixar um pouco a sua essência. Como que você vê isso hoje? Nessas mães que te mandam mensagem e falam assim, me ajuda. Ou então... essa mãe que em algum momento você precisa falar assim, ei, relaxa. Já aconteceu? Não, agora você falou profundo agora. Não é? Muito profundo muito essa fala sério, sua. né? Muito sério. Você tem várias facetas, que eu posso assim dizer, né? Você é homem, você é coach. Sim, mas você, os títulos, né? Mas você é pai, mas você é o Erickson. Exato. Antes de tudo. Isso aí. Antes de tudo. Você é o Erickson. E coisa linda é isso. Você usou uma palavra, rota. Deus, quando ele traça, né, um propósito pra gente, o propósito tá traçado. Não tem nem plano A, nem B, nem C, não. É plano A. Aí o que acontece quando a gente vai para algum outro lugar? Ele recalcula a rota. É igual o GPS, você tá indo pra um caminho, você erra, o que o GPS faz? Recalcula a rota. É o que a gente faz o tempo todo. Mas uma coisa que eu falo, a dor, ela é presente em todos os processos. Porque nada te ensina melhor do que a dor. Não, Sandra. Mas eu tô aqui orando pra ele tirar a minha dor e o meu sofrimento. Aí você me fala que a dor ela é necessária. Sem dor não há aprendizado. Eu tô te falando. Não existe aprendizado sem dor. Não, então não tem como. Ela, em todos os processos que você vai passar na vida, porque não é só um processo, são vários. E a dor tá ali. Né? Ela é uma ótima professora. Ela ensina muito bem. Um exemplo rápido, um líder me falou assim uma vez: a gente ora errado. A gente vive fazendo essas orações pequenas. Por favor, me tira essa dor de cabeça, ou essa dor do momento. Não vou aguentar isso.
E ele falou assim, por que talvez tem a ver com o que a gente falou aqui de milagre ou processo? E ele falou assim, por que você não começa a orar assim? Me ensina a sofrer? Porque é necessário passar por esse momento aqui, mas como que eu vou passar? E aí quando ele fala me ensina a sofrer, não é ser aquela pessoa que martiriza a dor, não, tá, gente? Basicamente você está falando com Deus assim, me faz entender esse sofrimento. Gente, um parto, né? Um parto, mesmo que você um parto normal, mas lá em casa foram cesarianas, né? Mas a dor é depois dos pontos. Não tem como não sentir, não tem como, só esperar o dia de tirar os pontos, ou só esperar aquela dor passar, a criança sair e depois vem um alívio. É isso, é necessário passar por esse processo, como você está dizendo, da dor, né? E assim, você se autoconhecer é um processo doloroso. Você admitir os seus erros, as suas falhas. Exato. É você ver e falar, nossa, eu sou desse jeito. Eu tô lidando dessa forma. O orgulho, ele trava muito. É uma coisa que trava o desenvolvimento do ser humano. Às vezes eu achei que eu já estava tratado aqui, né? Isso. Aí depois eu descubro que lá na frente Deus mostra e fala, não, tem umas coisinhas aqui. É uma cirurgia. Existem cirurgias que o médico, que são tão profundas que não tem como você fazer ela de uma vez. O médico faz o quê? Ele fala, hoje nós vamos fazer a primeira cirurgia. Por quê? Porque se fizer essa cirurgia de uma vez, você não suporta. Você não aguenta, você não dá conta. Retirada de tumores, às vezes tem que ser poucos, por partes. E assim é a nossa vida. Tem coisas que nós vamos ser tratados por partes. Porque se vier de uma vez, a nossa estrutura não aguenta. Não aguenta. Então, nessas fases, existe aquele processo doloroso de você se enxergar, de você ver, de você se mover, porque a emoção, a inteligência emocional, ela é tão importante, principalmente quando eu lido numa maternidade especial, porque ali são duas vidas. Você tem que lidar com a sua inteligência e com a inteligência do seu filho que está em crise. Quando a gente fala de autismo, eles falam que é comparado a um cuidador, né? Comparado ao estresse de um soldado em guerra. Uau. Isso é muito forte. E realmente, gente, é verdade. Porque é assustador, você se vê naquela situação ali quando a criança dá uma crise e você tem que tirar a criança e geralmente tem plateia, tem pessoas envolvidas, aí você precisa ter um equilíbrio emocional e focar no filho. Porque se você preocupar com ao redor, aí você não consegue raciocinar. Você não consegue ter inteligência para tirar o seu filho daquela situação. E sendo que você também fica abalada. Então, assim, quando a gente fala de maternidade especial, acho que um dos maiores desafios é a inteligência emocional. Porque você tem que lidar com as suas emoções e as emoções do seu filho, que muitas vezes ele não sabe lidar. É tão interessante quando você vai tratar emoções na criança, no autista. Primeiro você tem que usar nomenclaturas, tem que saber. Ele sabe nomear o que ele está sentindo? Ele sabe, eu tô sentindo isso aqui, qual situação que eu tô sentindo isso? Ele precisa saber nomear para conseguir entender o que ele está sentindo. Então a fala, a dificuldade da fala do autismo, ela age diretamente no comportamento que está ligado às emoções. Por exemplo, todo comportamento está ligado a um sentimento. Exatamente. E todo sentimento está ligado a uma necessidade.
Aí, o X da questão, com qual necessidade? Como eu acesso essa necessidade do meu filho? Porque eu preciso, igual você usou muito bem, a leitura. Eu preciso fazer a leitura. Por exemplo, teve um dia que o Bernardo chegou em casa agitado, falando as coisas lá em casa. E eu falei, mas por que ele tá fazendo isso? Por que ele tá me tratando isso? Eu não tô entendendo. Na realidade, era uma frustração dele que já estava vindo lá da escola. Então, essa frustração da escola, uma necessidade que ele queria ser suprida na escola, gerou um sentimento de raiva, de frustração, que virou um comportamento negativo em relação a mim, que não tinha nada a ver com a história. Entendeu? É algo complexo. Quando a gente fala de emoções, com maternidade emocional, porque fala de presente e futuro, fala de você esticada de uma tal maneira, porque eu falei, meu Deus, como que você consegue lidar, né, blindar? Esses dias eu ouvi uma palavra muito forte, é verdade. Se você tem capacidade de suportar o que você passa, você tem capacidade de alcançar lugares maiores. Uau. Né? Se você suporta, porque você tem que suportar muita coisa para você estar preparado para o lugar que você está indo, né? Igual você, como gestor de pessoas, né? Você tira uma pessoa de um lugar e tá levando ela para outro lugar, para um lugar almejado, para um lugar confortável. Então você vai ter que lidar ali envolve com tudo. Muitas questões. Envolve tudo. Às vezes algumas pessoas chegam para mim, achei que você ia mexer só no, sei lá, no analista de sistemas. Achei que você ia mexer só na empreendedora. Na gerente do RH. Não, é um ser humano por trás. Não tem como não falar da capa, né, do título, sem mexer na essência. E um ponto que você citou, e uma coisa que eu anotei aqui para te perguntar, porque tem a ver, você falando da inteligência emocional, como que você vê esse equilíbrio aí? Vamos falar desse equilíbrio de coragem e sensibilidade na maternidade. Porque eu acho que os dois, em algum momento, vai precisar entrar no equilíbrio. O problema é que, às vezes, o ser humano ele é muito extremo, né? Aquele carro que ele ou tá no 0 ou já tá no 220. Né? Ou ele é muito corajoso, e aí esquece, em algum momento, até de se permitir emocionar, ou ele é muito sensível, ele só chora e esquece de ter a coragem que a vida tá passando e ele precisa conquistar. Talvez a gente pode pegar, vamos assimilar aqui, fluiu aqui, vamos pegar coragem e sensibilidade. Vamos pegar os dois exemplos de Jesus, cordeiro e o leão. Qual o momento de ser a mãe cordeiro e qual o momento de ser essa mãe leão, corajosa? Como achar o equilíbrio disso? É vivendo um dia de cada vez. Vivendo um dia de cada vez. Deus, ele trabalha no hoje. E tudo que nós temos é o hoje. Muitas mães às vezes me perguntam assim, você preocupa com o futuro? Eu oro pelo futuro. Eu confesso para você que eu busco confiar. Não fico pensando o que vai acontecer. Eu preocupo com o agora. Qual a fase que eu tô vivendo hoje? Sim. E muitas mães me procuram. Muitos profissionais, eu fico até honrada. Eu me sinto muito honrada. Muitos profissionais falam, Sandra, eu posso passar seu contato? Sempre que tem alguém que vê o diagnóstico, fala, Sandra, posso passar seu contato? Você não foi o primeiro coach que veio até a mim. E olha que a gente nem tinha aquele contato assim, né? E você ali lembrou de mim e me levou lá para participar dessa experiência que eu achei muito diferenciada, né? Você, no seu processo de coach, levar uma pessoa que tem aquela vivência para mostrar para o seu cliente ali que aqui, olha o processo dela. Exatamente. Porque quando a gente olha o processo do outro, a gente consegue ter mais esperança, mais foco, força para sair da onde a gente está. Acho que é isso também legal aprender, tá?
Eu sempre gosto de trazer alguns convidados para agregar, e a Sandra foi uma. Às vezes eu não pedi em momento nenhum a Sandra para fazer uma aulinha sobre o autismo, o outro lá sobre vendas. Às vezes eu falo só simplesmente pro meu convidado. Ó, eu já te conheço, ok? Eu não conheço, eu pesquisei sua história. Só conte a sua história. E aí no final, geralmente aí eu já pergunto assim, e aí, como é que foi? E aí a pessoa chora, se emociona e fala assim, eu entendi por que você convidou essa pessoa. Que a história dela, a jornada dela já foi falando completamente para mim. Então vamos permitir também, né? Aprender com a jornada, com a história aí do outro, né? Eu achei muito bacana. Eu fiquei muito honrada com o seu convite. Falei assim, gente... Sempre. Sempre. Você já ajudou a definir minha vida. Vou contar pra vocês uma coisa, tá? Sem querer cortar ela aqui, mas vou contar pra você uma coisa. E aí eu sempre falo da Sandra pros meus clientes. E ela não sabe disso, mas vou contar. Porque sempre a gente tá aqui, ó, falei no início, que é a união de propósitos. E aí, já que é um propósito também, vamos fazer o seguinte, compartilha esse vídeo, tá? Vamos fazer igual nossos filhos adolescentes. Dá um like, nós aprendemos com eles. Compartilha, deixa um comentário. Por favor, envia para alguém que você já... Eu tenho certeza que você já lembrou de alguém. Umas 5 pessoas você já lembrou. Então já envia e fala, vi um vídeo que negócio Deus falou lá. E eu lembro uma vez, e aí eu gosto de contar isso, falo isso para os meus clientes, porque eu não recebi um feedback de desenvolvimento, que nós estamos falando aqui, de um líder, de um chefe meu, foi de uma colega de trabalho. Na época nós estávamos na área de treinamento e eu sempre fui muito bem-humorado. Não é? Muito. Sempre fui muito essa bem-humorado. Marca registrada. Muito brincalhão. Não que eu seja hoje. Hoje eu sou muito sério ainda. Mentira. Tô brincando. Mas uma forma do bom humor. Só que teve um momento que eu acho que estava demais. Estava extrapolando. E eu queria muito, eu lembro que eu queria muito ir para a área, a gente ia dar uma área de treinamento, e eu queria ir para a área de treinamento de líderes. Você lembra? Lembro. Programa de formação e você de líderes. Foi. E eu fui. E você foi. Só que quem me deu um feedback foi a Sandra. Porque a gente tinha um gestor que era um pouco fechado para mim, assim, para minha personalidade. E eu não tiro totalmente a razão dele, porque eu acho que ele achava que eu não ia levar a sério, eu ia dar treinamento para líderes ali, né? Verdade. E aí a Sandra um dia me chamou e aí ela me falou assim, olha, vamos lá. Tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Vamos lá. Então, quem você acha que eles vão mandar? E eu chateado me abri com ela, falei, poxa, mas né, não me dão uma oportunidade. Né? Falou que eu não tenho um perfil e que não sei o que e tal. Que era indicado, não era um processo seletivo, gente, era indicado, né? E aí ela foi e me deu esse feedback. Tá, mas vamos lá. Se hoje eles enviarem o Erickson para lá, será que eles vão enviar o Erickson? Ou será que eles estão enviando o Silvio Santos, que você mais imita no dia todo? Eu falei isso? Foi. Mas no sentido assim... e aí você falou uma coisa muito séria. Eles conhecem você pelo trabalho sério que você faz ou só por imitar o Silvio Santos? Porque eu falei isso pra ela. Eu falei, poxa, mas olha só, eu sou muito sério dentro de sala de aula. Eu não imito o Silvio Santos, eu não brinco, não zoo, não conto piada. Eu sou muito sério dentro da sala de treinamento. E a gente sempre levou muito a sério o nosso trabalho, né? Mas fora, eu não mostrava isso. Por isso que eu falo muito com os clientes do marketing pessoal, do que você mais está mostrando. E não foi um líder que me deu esse feedback, foi uma colega de trabalho que está aqui comigo hoje. E foi total diferença. Eu deixei de ser bem-humorado? Não, gente, continuo até hoje. No final vão imitar para vocês. Vou dar uma palhinha. Mas foi decisivo justamente para mostrar mais. O que ela estava puxando ali? Mostra mais sua essência. Puxa mais da sua essência. Mostra o Erickson profissional, sério. E aí ali começou um processo de desenvolvimento mesmo, de eu começar a mostrar mais o meu trabalho, não só talvez aquele bom humor, talvez que era muito para a válvula de escape, porque era muito puxado, muito pesado, era um ambiente de muita gente ali. E aí sim, foi decisivo. Quando eu comecei a fazer isso, lá fui para programa de formação de líderes, depois eu fui para gestão de treinamento e me deu, e se tem
uma escola para o que eu faço hoje foi o programa de formação para líderes. Que foi por um feedback seu. Olha pra você ver. Agora que você tá lembrando. Nossa, foi um feedback seu que foi decisivo para mim. Para eu só, olha só, fazer o que nós estamos falando assim. Só fez eu o quê? Recalcular a rota. E aí sim, eu posso chegar em um determinado lugar. Então por isso que é legal esses encontros aqui, por isso que é legal a Sandra às vezes bater um papo com uma mãe, por isso que é legal às vezes bater um papo no WhatsApp com uma outra. Por isso que é legal, às vezes, você que é fechado, chamar alguém, bater um papo, conversar, porque pode fazer a gente recalcular a rota. Ninguém está sozinho. Não sofra sozinho, não morra sozinho. Tudo tem um grupo de apoio e a gente precisa de um grupo de apoio. Mas o grupo de apoio, certo. O especialista, certo. Todo início de ano, uma coisa que me ajudou desde o início do diagnóstico foi ter metas e objetivos traçados. Eu nunca coloquei um peso em nenhum profissional. Tipo assim, igual principalmente uma questão muito forte foi a questão da fala do Bernardo, que ele não falava. Ele começou a falar com 7 anos e ali a fono começou a trabalhar com ele. Eu nunca coloquei, eu sabia que ela tinha experiência com um autista não verbal e ele desenvolveu a fala. Eu nunca coloquei um peso sobre ela. Tipo, você tem que fazer meu filho falar. Claro que você gera uma expectativa. Sim. Ela tem experiência, né? Mas nós sempre traçamos metas e objetivos. O fato de você tratar, independente do grau de autismo ou do grau de deficiência, independente do grau. Quando você fala de desenvolvimento de alguém, seu, né, como profissional ou como mãe, nós precisamos criar metas. Nós temos que ter esses objetivos. E de tempos em tempos, a gente tem que avaliar. Tem que falar assim, olha, eu melhorei, não melhorei. E assim, não tenha medo de mudar. Não tenha medo. Às vezes a gente se apega muito a um profissional, então a gente não pode ter medo. Porque, às vezes, na mudança que vem a solução, né? E a questão do autismo tem muito disso, do comportamento irrestrito, a questão, eles têm dificuldade com mudança, mas é bom, né? Você saber o nível do seu filho, até onde ele suporta aquela mudança. Eu vejo o Bernardo, ele sempre lidou muito bem com essas questões de mudança, sabe? Muito mais do que eu. Eu já me surpreendi mais do que ele. Eu já descobri que eu falei, gente, eu tenho dificuldade para mudar. Aprendi com ele, observando ele. Então, assim, eu tenho até hoje o primeiro manuscrito da primeira palestra que eu fui. Da primeira equipe que cuidou do tratamento do Bernardo. Eu guardo como memorial. E você vê, já tem mais de 10 anos. E todo ano eu pego aquela folhinha e olho para ela e vejo o que eu posso fazer, como que eu posso alterar. Então, a gente tem que ter essas metas. Tem que saber, assim, qual que é o principal profissional que eu preciso agora. Ter essa sensibilidade. Qual que é a maior necessidade dentro das minhas condições. Porque a gente sabe que é um diagnóstico muito difícil, porque exige de você mais do que escolhas, exige renúncia. Eu acho que o mais forte no diagnóstico não são as nossas escolhas, são as nossas renúncias. Porque a gente vai renunciar. Igual eu tive que fazer as minhas renúncias, mas o ambiente foi favorável. Eu vejo assim Deus em todo o tempo nesse processo, porque quando eu tomei a decisão de ir para dentro de casa, cuidar do meu filho, uma pessoa que era profissional, era ativa, né, trabalhava ali, de repente ter que renunciar pelo meu filho, sim, foi doloroso, não foi fácil, mas eu tive que ter coragem. E ali tudo cooperou, o ambiente cooperou, eu tive toda uma estrutura,
né? A família me ajudou, a família me acolheu, né, nesse processo e me deu condições de eu passar por ele, né? Então ali eu vi Deus levantando pessoas, né, para viver esse processo na vida, na minha vida, na vida do Bernardo, na vida de toda a família e trazer, igual você falou, né? A gente não imagina o que você está vivendo, como que isso vai ajudar outras pessoas. Você não imagina porque Deus não desperdiça nada. Nada. Não desperdiça os nossos cacos, as nossas dores, as nossas derrotas. Nada, nada, nada. Deus, ele usa tudo que nós temos para o louvor, para a honra, para a glória dele, né? Ele é maravilhoso, né? Ele é o grande restaurador. Porque no final, o que ele quer? A obra restaurada, a obra completa, né? Às vezes a gente não entende por que eu tô passando por esse processo de uma maternidade especial. E igual você falou, encontrar gratidão e esperança. Uma vez uma mãe, quando saiu uma reportagem do Bernardo, aí uma mãe chegou perto de mim e falou assim: Sandra, às vezes nem todas as mães vão ter esse resultado, né? Esse desenvolvimento que você está tendo, mas a esperança, ela fica. Esperança. Muito bom. Né? E a gente espera como? Espera vivendo. E gratidão. Quando a gente olha para o diagnóstico, quando a gente olha para aquela situação, a gente pensa assim, que castigo que é esse? Você vê, eu falo, igual você falou, tô sendo verdadeira aqui, tô sendo sincera. Você pensa assim, que castigo, o que eu fiz de errado? O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para merecer isso? Como assim? Né? Por que comigo? Por que comigo? E gente fala assim, não, mas você é tão tranquilo, você é tão caminho, seu menino. Não para quieto. Então, assim, o que eu fiz? E quando você começa a ver alegria nas pequenas coisas, você começa a ser grato por cada vitória. Eu acho que o mais refinador de um processo de uma maternidade especial é que você começa a dar valor, a ser grato por coisas tão simples que as pessoas acham tão normal, como assim, sair, fazer um passeio com o filho. Coisa assim, coisa que todo mundo faz. Para você não é normal, não é assim. Uma noite bem dormida. Quantas noites eu passei sem dormir? Um filho com que tem autismo, que tem alimentação seletiva. Tem crianças que nem comem, tem dificuldade para comer. Tem crianças que têm debilidade. Então, quando eu começo a olhar, e aí eu começo a agradecer, né? Em vez de eu ficar falando, e reclamar, e falar assim, não, obrigada. Obrigada porque eu consegui isso. Obrigada porque eu venci esse dia. Obrigada porque agora ele tá conseguindo. Né? Eu lembro a primeira vez que ele apontou o dedo, que ele não apontava. Nossa, eu fiquei feliz demais. Eu falei, gente, ele apontou. Então, assim, a sua visão, ela fica mais apurada. As suas emoções, a sua compaixão. Eu falo que, assim, literalmente, você calça a sandalinha da humildade. Você fala que se você tem problema com orgulho... Sim. Acabou! É um remédio, sim. Uma coisa para desafiar é a maternidade. Abrir mão de muitas coisas. Mas você falou uma coisa interessante da renúncia, mas tem uma diferença aí, né? Renunciar, gente, também não é morrer para si. Tá? Porque tem mãe que acha que ela... quando você fala que renúncia, ela morreu. Morri. Oi, eu vivo para esse menino...
vivo pra esses meninos, morri. Agora não tenho, risca meu nome do livro da vida, do cartório, de tudo quanto é lugar. Ela acha que ela morreu. Aí ela, né, a gente tá falando se cuida mais, o cabelo antes que ela não pentia. Ela morreu. E olha que interessante. Antes da mãe do Bernardo, eu tô conversando com a Sandra de Assis. Que é a mãe do Bernardo? Mas é a Sandra de Assis. Então, fica isso aí pra você. Quanto tempo que você não é a Maria, a Joana, a Sandra, a Marlene? Quanto tempo que você não é o seu nome? Você só é a mãe do fulano de tal ou das crianças X, Y e tal. Porque senão não é se anular. Né? Não vejo um Deus... e aí eu nem estou falando só de uma maternidade especial agora. Não vejo Deus dando uma bênção para tirar a sua essência. Para você deixar de existir. A partir do momento... agora vai, quer ver? Ó, Bernardo tá saindo. Bernardo saiu. Aí a Sandra foi embora. Deus, aí eu vou, é isso que eu fiz mesmo. A Sandra tá indo embora e o Bernardo que vai vir. Agora ela é só mãe do Bernardo. E a Jennifer lá, que é minha esposa, é mãe do Samuel e do Felipe, não existe mais. Não, gente, o equilíbrio tá aí, né? A Sandra, para ser mãe do Bernardo, ela precisa ser todos os dias Sandra de Assis. Se afirmar todo dia na essência dela. E aí ela vai tá sendo moldada também, né? Essa mulher que é mãe. Ela está sendo moldada. Ela achou que não era forte aqui. Nossa, até que eu tinha uma força. Achei que eu não ia suportar, eu estou conseguindo suportar. Achei que aqui eu ia ser mais sensível, eu tive mais coragem. Achei que aqui eu só ia ser corajosa. Deus me deu sensibilidade para fazer a leitura do que estava acontecendo e aí despertou a coragem. Entra muito no que nós estamos falando aqui. Então, não se anule também, né? Você existe. Você ainda tem sua cor preferida, você ainda tem seu prato predileto, sabe? Claro que existem as renúncias, mas você não morreu. E o seu filho precisa dessa essência. A Sandra falou uma coisa interessante aqui, que eu quero puxar, dar continuidade. A mãe, ela dá destino, né, para o filho. Você falou isso aqui. Os pais, acho que a gente pode colocar muito aqui. Os pais, eles vão dar destino para o filho. Mas quais pais que vão dar destino para os filhos? Os pais que já têm um destino. Não. Então você precisa ter um destino. É legal, talvez você goste de ouvir, mas não é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque às vezes até inverte, né? O filho, até um filho mesmo especial, vem e lava a cara do pai, mostrando o filho que mostra o destino pro pai. Fala Deus, não né? Aí ele falou, não é mesmo? Eu tô aí como uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Então pense nisso, assim, uma missão dos pais, principalmente, dar destino aos filhos. Mas quem dá destino? Alguém que já tem um também. Então, antes de você dar destino ao seu filho, você precisa saber qual é o seu, para onde você está indo, qual que é a sua missão, o seu propósito. A gente está falando tanto de propósito aqui. Qual que é o seu propósito? As suas habilidades, assim, uma coisa que Deus falou muito forte comigo. Se Deus te deu os seus filhos, tem algo em você que Ele quer deixar para as próximas gerações. Uau, sério. Então, assim, é legado. É legado. Nós temos que falar, o filho é algo muito poderoso, é herança do Senhor. Então, o que eu estou deixando para as próximas gerações? O que tem em mim que eu preciso passar para o meu filho? Porque ele vai olhar para mim, ele tem características semelhantes, ele nasceu do meu, né, vai ter meu gene, a composição genética. E ali, quais são os meus valores, os meus jeitos, quais habilidades que eu preciso desenvolver nele para que ele cumpra o propósito dele. Isso é muito olhar para frente, né? Viver o hoje olhando para frente. Como que eu vou cuidar dos meus traumas? Porque não tem como você resolver sua vida do seu filho sem você olhar para trás. É igual você falou. Para eu dar destino, eu preciso ser uma pessoa de destino. Mas para isso, eu preciso ter vida resolvida. Exato. Então, quantas vezes eu me peguei
querendo resolver coisas do Bernardo, como mãe. Eu tive que ir lá nos meus pais resolver situações de filha. Para ser livre, para impulsionar o meu filho. Porque quando eu falo de legado, é eu olhar com gratidão e honra para aquilo que eu recebi dos meus pais, o que eu recebi da minha mãe, o que eu recebi do meu pai, olhar para aquilo e falar: Deus, muito obrigada, eu recebi o suficiente, o que o Senhor me deu foi suficiente, sou grata, honro meu pai e minha mãe, mas nessa área aqui, não posso passar isso para frente. Porque isso não foi bênção na minha vida. E não é isso que eu quero levar para as próximas gerações. Isso é honra. Daqui para agora é comigo. Daqui para frente é comigo. E aí, o meu filho vai fazer a mesma coisa. Ele vai olhar para mim, ele vai absorver, ele vai viver coisas que ele aprendeu de mim, mas ele vai ver coisas em mim também. Fala: mãe, daqui para frente é assim. Mas o legado, aquilo que é poderoso, aquilo que mudou a vida das pessoas, aquilo vai permanecer. Algo que, né, que Deus quer trabalhar. Porque tudo que a gente passa é pro bem de alguém, né? O foco, o propósito sempre são as pessoas. Deus nunca tá preocupado com o seu trabalho ali. O que você está desenvolvendo ali? O foco são as pessoas. São as pessoas, né? Como que a pessoa vai desenvolver, vai viver. Às vezes você passa por momentos assim dolorosos, mas como você olha para a vida é que faz a diferença, né? E com o tempo o seu olhar muda. Eu fico imaginando tô pensando aqui, chega a ser engraçado, mas é uma realidade. A criança que é especial, e aí daqui a pouco ela vai crescendo, vira um adolescente, um jovem, um adulto. Aí daqui a um tempo ela descobre que aquilo que ela não desenvolveu, por exemplo, das habilidades até que você disse, ela acha, vamos pegar um exemplo desse tempo que a gente está falando, que ela acha que aquilo é proveniente do autismo. E aí alguém fala para você: não, isso é do seu pai, de sua mãe que não desenvolveu, e você só copiou dele. Eu achei que não desenvolver isso aqui. Não, isso aqui é porque seu pai e sua mãe não tinham desenvolvido isso. Não se tratou, entre aspas, não se conheceram bem. E aí esse não desenvolvimento dessa habilidade não tem nada a ver, por exemplo, com o autismo, não tem nada a ver com essa questão especial. É justamente que você foi copiando só de sua mãe e seu pai. Eu achava que tinha a ver com esse diagnóstico. E às vezes não tem. Então é muito sério, porque eles vão associar uma coisa que às vezes não é de um diagnóstico. Tem a ver com você. É uma doença que era da sua alma que você passou pro seu filho. Não é? E é preciso muita sensibilidade, mas quando a gente fala também, existem casos mais severos. Sim. Existem situações que você fala, mas mesmo ali, Deus tem propósito. Muito. Mesmo ali numa situação mais difícil, né, mais que necessita de uma atenção maior, Deus está cuidando. Eu acho que não tem, é o que você falou, acho que talvez você recebeu um diagnóstico e aí a gente pensa assim: poxa, eu não tenho base, eu não tenho conhecimento científico, eu não sei falar, não sei lidar. Às vezes não é isso que Deus quer. Vamos voltar lá de Isaías. Talvez seja só para você falar assim: eis-me aqui. Ele só quer alguém aberto, coração ensinável. Disponível para ler, falar tudo, todo esse resumo que nós estamos fazendo. Fazer a leitura, recalcular a rota, se conhecer e automaticamente conhecer seu filho. E aí, se conhecendo, você vai saber seu destino e dar um destino para ele. Só alguém que fala assim: eis-me aqui. Alguém que entendeu que precisa respeitar seu processo, não pedir milagre. Se ele tiver que fazer um milagre, vai ser lá na frente.
mediante a resposta do seu processo, lá na frente. E os milagres vão acontecendo. O Bernardo apontar o dedo é um milagre que aconteceu? É que mediante um processo. Podemos falar um milagre? Poxa, ele respondeu assim, aí o médico falou assim, olha, seu filho está além do que a gente imaginava aqui. Deus vai fazendo os seus pequenos milagres, sim, mas mediante a leitura que você fez do processo. Então, acho que talvez eis-me aqui. Por mais que é muito pesado, eu sei que todo mundo vai usar essa frase, vocês estão falando, mas porque meu diagnóstico é mais pesado, eu tenho isso aqui, é dessa forma e é por aqui, parece que Deus quer me castigar. Não. É só assim, eis-me aqui. E o restante, Deus vai te conduzindo, acho que tá muito aberto. Eu queria contar um caso aqui de uma cliente que veio para mim uma vez, não tinha a ver com autismo, mas uma outra doença especial e até muito severa, até muito mais severa. E aí ela falou assim, eu não sei para quem levar mais. E a gente era da mesma igreja e tal, aí ela falou assim, você podia bater um papo com ele. Eu falei, olha, eu não é a minha especialidade. Eu até não tinha nem feito ainda a minha formação em psicologia. Mas eu falei, leva ele lá, pelo que eu já sei, né, do coach, da programação neurolinguística e de vida, vamos bater um papo com ele. E aí o rapaz veio na minha sala conversar e a mãe junto. E aí a mãe ela que conduzia, sabe? Como como um humorista que conduz a marionete, né? Como alguém que fica conduzindo o bonequinho e ela fala isso. Ele tá te perguntando isso. Eu falei, deixa ele. E eu fui reparando assim, o rapaz tava muito mais, por mais todo o diagnóstico muito severo que ele tinha, muito mais em paz, interagiu muito mais comigo naturalmente do que ela. E aí eu fui olhando aqui ela e desenvolvendo ali com ele, batendo papo, entrando no mundo dele, nos assuntos dele. E ela armada. Não, mas não é isso. Não, mas fala por aqui. Não, mas... E aí terminou. Eu falei, posso conversar só com você? Pode. Aí pediu ele para esperar um pouquinho lá fora e tal. E aí eu falei para ela, olha, não posso ajudar ele. Aí a cara dela já assim, não, era aquilo que eu te falei, né? Eu não tenho, o caso dele é mais severo, mas não sou médico para dizer que ele tá muito bem. Acho que ele tá lidando muito bem. Agora, sabe quem precisa de ajuda? Você. E aí ela regalou um olho e falou assim, você não tá vivendo, você não tá respirando e você não tá deixando ele ser ele. Eu não vi essa pessoa. É aquilo que a gente falou aqui também. Tinha um caso severo, mas ela jogou 100 vezes mais. E o menino desenvolveu um papo muito bem, muito legal ali comigo. Tanto que depois, toda vez que a gente se encontrava na igreja, de batia, dava uns toquinhos e tal, que ele ficou tipo assim, gostei desse... Ele conversou comigo a minha língua. Resumindo, esse menino tá namorando hoje, tá? Já tá um jovem, legal. Tá namorando e tal. E aí ela era viúva. Era viúva. E ela se fechou. Não se cuidava, era professora, mas não estava tendo a leitura que ela tinha do ensino das crianças para a casa dela. E eu falei, você precisa de ajuda. Aí quem veio para um processo de desenvolvimento comigo? Ela. Que bacana. E ela ficou durante um bom tempo. Tá vendo? Resumidamente, depois até terminou o processo, ela me mandou foto já. Eles mudaram de casa, precisaram mudar, sabe? Entendeu que precisava mudar de casa. Mandou foto da namorada, do filho, e ela tá namorando e vai casar novamente. Ela se abriu para se conhecer, e aí quando ela ficou bem com ela, o olhar sobre ele mudou. Aí ela viu que ele poderia até ter um relacionamento, como tem um relacionamento. Porque fica aquela coisa, não, ele não vai aceitar. Não, ele não tem capacidade. Não, ele não... responde isso pra ele. Eu falei, deixa ele. Então eu percebi que ali ela estava se perdendo, e aí conforme ela também vai se perdendo, pode atrapalhar também no andamento dele. Que ele precisava fluir, crescer mesmo com um diagnóstico muito severo. Então é importante essa leitura de entender quando é o meu filho e quando sou eu. É difícil, né? Entender que às vezes naquela situação eu também tenho um problema, né? E eu preciso resolver. É o meu orgulho? É a minha autoproteção? É o meu preconceito velado ainda?
o não querer enxergar essa situação, aí cria uma fuga, um mundo paralelo na minha cabeça. Não, aceita, diga, eis-me aqui, ó, não sei nada, mas eu tô aberto, me ajuda. O amor, né, se abre para tudo, né? Tem um versículo que fala muito ao meu coração, que está lá no Salmo 139, que fala assim: Senhor, sonda-me e me conhece, né? Olha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me conduz ao caminho eterno. Quando a gente fala de sonda, a gente fala de algo profundo, algo assim que só ele pode ver. Então assim, me sonda. E ali, quando você busca algo, você está buscando, você vai encontrar. Alguma coisa você vai encontrar. Agora, o que eu vou fazer com aquilo que eu encontrei? É igual a palavra da dracma perdida. Acho que está lá em Lucas 15, né? Ela acende a luz. Ela acende a luz e começa a procurar. Aí ela pega a vassoura, começa a varrer. Aí ela começou a encontrar muito. Ela estava à procura da dracma perdida, mas ela encontrou muita coisa ali. Sujeira, teia de aranha. É aquela coisa. Eu ponho luz numa situação, porque é isso que o especialista faz. Você vai no especialista, né, no seu caso, coach. Você pôs luz ali. E aí? Eu vou pegar a vassoura e vou varrer? Eu vou sair daquele lugar? Como que eu vou sair? Né? A gente conta muita historinha e muita desculpa, assim. Não é fácil. Quando a gente fala de uma maternidade especial, é complicado. Porque não é fantasia, não é romantismo nenhum. Realmente é uma carga maior. Isso não é mentira, não. É verdade. Quantos convites eu disse não? Quantos lugares eu deixei de ir? De pavor, de crise. Tipo, como que as pessoas vão lidar? O julgamento das pessoas. Eu não tenho estrutura, eu não tô bem, eu não aguento, é demais pra mim. Porque você tem que se aceitar. Tem dia que você acorda animada. Você fala, pode espernear, chorar, rolar, fazer. Eu vou estar plena. Pronta pra qualquer coisa. Agora tem dia que você fala, Deus me livre se esse menino fazer um trem. Hoje eu não tô legal. Então você tem que aceitar que tem dias que você tá disposta e tem dias que você não tá tão disposta assim. Você é gente. Então... Você vai ali, então isso é verdade. E ali é você ter, como que eu vou sair disso? Você tem que ter uma energia propulsora muito grande. Muito grande. Para você romper com as suas barreiras. De você parar e pensar, tem uma saída, tem um jeito. Que jeito que é esse? Eu preciso encontrar. Então, você tem que estar... voltamos à inteligência emocional. Você tem que estar como diz outro, com a terapia em dia. Boa, me liguem. Vai deixar seu contato, né? Eu falo assim, como que é importante a gente, como profissional, se encontrar, né? Qual profissional, igual você, né? A gente se encontrou por uma cliente sua, que você estava, né, trabalhando, desenvolvendo, e ali você viu essa experiência, e eu estou aqui com você agora e a gente conversando sobre isso, e eu tô aqui aprendendo muito com você. O autoconhecimento, né, assim, Sandra? Em qualquer esfera, o quanto ele é importante para nós. Eu preciso me autoconhecer. A Sandra precisa se autoconhecer. Aí depois, quando a gente começa esse processo, e esse processo de autoconhecimento não é só lá no início, não. O tempo todo a gente tá falando de coisas aqui, a Sandra até citou um ponto. Daqui a pouco eu descubro que eu não tava tão experiente, tão bom, já tinha tratado meu orgulho. Aí Deus vem e fala assim, tratou? Não, tem um negocinho aqui ainda. Meu Deus, estava guardado, meu subconsciente estava lá e tal. Então,
em alguns momentos o tempo todo a gente está se conhecendo, até porque a nossa vida não é a mesma, né? Nós vemos várias situações, então cada situação que Deus vai nos colocando é mais um processo de autoconhecimento. Só que tem gente às vezes que não percebe que as situações também nos levam a um autoconhecimento. A Sandra até falou aqui das situações de dor. As situações de dor também nos levam ao autoconhecimento. Só que a gente vai perdendo, às vezes, algumas oportunidades, que também, gente, situações são oportunidades para a gente se conhecer. Relacionamentos são oportunidades. Eu costumo falar que você pode estar um passo de um relacionamento que pode mudar a sua vida. Verdade. Tá? E aí a gente não está falando só de marido e mulher. Relacionamentos que pode propósito, tem a ver com propósito. E aí são fases, por exemplo, nós nos reencontramos novamente aqui agora. Não que a gente tinha perdido contato, mas de uma forma mais pessoal, falando mais justamente para unir propósitos, para desenvolver esse trabalho aqui. Então pensa nisso. O autoconhecimento ele é fundamental. Então pensa um pai ou uma mãe que se conhece muito bem. Acho que não vai refletir no seu filho, que são as primeiras pessoas que vão receber, e depois lá no seu trabalho, na sua igreja, onde você está inserido. Depois os próximos, como a Bíblia diz. Depois o próximo, porque você já alinhou com você mesmo. Então, se você se conhece bem, reflete. Isso vai refletir no seu filho. E aí ajuda muito mais nessa jornada, nessa caminhada. Quando você falar que você não consegue, já não é mais... É porque você já fez tudo, já não é baixa autoestima. Quando você fala assim, não, eu consigo resolver isso aqui. Não é soberba mais. É alguém que sabe quem é. E quem que precisa ser naquele momento. É alguém que já sabe assim, ó, eu sei quem eu sou. Então, quando Jesus falou assim, pai, por que o Senhor me desamparou? Ó, já entrego o meu espírito. Era alguém que não sabia quem era? Não, é porque ali não tem mais nada que fazer. Meu papel já foi. Minha parte já foi. Agora é a sua aí. Aí quando Deus vem, faz o milagre da ressurreição. Porque ele já tinha respeitado o processo todo dele. Mesmo de muita dor. Então o processo, o milagre foi lá no final. Tudo tremeu e tal. E aquele corpo, foi só o corpo. E depois ele vem e o milagre acontece. Que depois não acha o corpo dele, mas ele respeitou todo o processo dele. Então, quando ele fala ali alguém que não se conhecia, não, alguém que, ó, minha parte eu já fiz. Tá? Por me conhecer muito bem, por entender o que eu vim fazer aqui, acabou, te entrego. Mas refletiu em quem seguia, refletiu na mãe dele, refletiu na família dele, refletiu nas pessoas que estavam ali, refletiu em mim e você que estamos aqui hoje, vai refletir, está refletindo nos nossos filhos, que também já sabe dele, que conhece ele, que já fala dele. Então, isso é muito sério, isso é muito importante. Se conheça, busque se conhecer. Quem é você enquanto, por exemplo, eu vou pegar o exemplo da Sandra, quem é você enquanto Sandra de Assis, quem é você como mãe? Então, já se conhece, não... Mas também não fica nessa que você vai se conhecer tudo. Não, você vai embora sem se conhecer totalmente. Mas percorra isso. Na verdade, assim, se permita, deixa a situação mostrar. Poxa, olha só, que legal. Eu achei que eu não ia dar conta, mas eu vi que eu era mais forte que eu imaginava. É igual, nós não somos mais quem nós somos há 15 anos atrás. Não mesmo. Não somos. Mas a nossa essência... permaneceu. Aí uma frase que eu aprendi, eu trago muito para as pessoas isso. A gente tem a tendência de, por exemplo, a Sandra, você está assistindo ela aqui nesse podcast, nesse bate-papo, e aí talvez você vai falando assim, nossa, que bagagem que essa mulher tem, meu Deus, como que ela fala bem, olha como é que ele fala bem, como que bagagem que ele tem. E aí a gente talvez vão pegar a ideia de que aí o ser humano tem a tendência, talvez eu e a Sandra, tá? Não que a gente seja assim. Mas a tendência de ficar assim, não, nós não somos isso tudo, não, nós somos... não, eu não sei isso, não. Sabe, aquele profissional que você elogia e fala, não, eu não cozinho bem, não, eu não faço isso bem. A gente nunca fica aceitando elogios. Né? Talvez você é uma mãe que nunca fica aceitando elogios, nem do seu próprio filho. Mas achei uma frase de equilíbrio muito interessante, que é o seguinte: eu sei que tem um lugar para eu chegar ainda. E sempre vai ter. Nós somos embora dessa terra não sabendo tudo. Mas aí entra o que você falou. Mas eu não sou mais o mesmo de onde eu saí. Aí nós achamos o lugar de equilíbrio, gente.
Eu sei que tem um lugar, eu sei que tem mais para eu conhecer sobre meu filho, sobre a especialidade dele. Mas eu também não sou mais a mesma de quando eu descobri isso. Eu não sou mais a mesma de onde eu saí. Aí você vai ficar num lugar de equilíbrio. Quando eu convidei ela para compartilhar, ela falou assim, sim, ela topou na hora. Por quê? Porque ela já sabe, ali foi a mãe que falou, eu não sou mais a mesma de onde eu saí. Posso compartilhar sim. Sim. E não foi soberba nesse caso. Foi alguém que entendia que tem muita coisa para aprender ainda. Tem. Meu filho é só um adolescente. Eu vou aprender ainda muito com ele. Mas eu também não sou mais a mesma de onde eu saí. Verdade. Então é um lugar de equilíbrio. Para de tirar, sair da frente do propósito. Aquele sentimento, eu preciso fazer pelos outros toda a bondade que eu tenho recebido, né? Tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, eu posso dar isso para outras pessoas, né? Uma palavra pode mudar, né? Dar destino para a vida de alguém. Como eu falei aqui, o que reaproximou a gente, até pra gente estar gravando isso aqui, não foi que eu pedi você, Sandra, eu preciso que você prepare uma aula. Eu falei, Sandra, vem e conta a sua história. Seja você, conte as suas dores, seus desafios. É isso que eu quero que você conte. Gente, de verdade, sua vida real. Não vem falar só a parte romântica. Não, vem contar a sua realidade. E aí no final, tive mesmo um exemplo de uma cliente que veio e falou assim, poxa, entendi por que você chamou ela. Porque exatamente, às vezes eu acho que eu tô aqui sofrendo, só eu passo por isso. E você que tá aí, que é mãe, às vezes você acha que só você passa por isso. Não. Só você fica acordado de madrugada. Só seu filho que não pegou o peito. Só seu filho que teve dificuldade na fala. Só o seu filho que teve esse diagnóstico. Não. Tem mães que talvez a gente não conheceu, a Sandra também já conheceu, que vivem diagnósticos piores ou situações com menos possibilidades que a gente. Mas às vezes elas se conhecem tão bem que elas dão uma aula. Essas pessoas que dão uma aula pra gente. E que aula! Não são formadas em letras, mas do jeito delas dão uma aula. Com o que, gente? Vida, experiência de vida. E como que essa mulher, meu Deus, baixinha, não teve como estudar, um diagnóstico muito mais pesado do que o meu filho, do que o nosso lá de casa. Como? Porque ela se permitiu também se aprender com isso. Você vê que na fala dela também foi modificada. Ela também se permitiu. Então, eu acho que resumindo aqui, né, Sandra, porque a gente já está caminhando para encerrar esse bate-papo, não tem a ver só com seu filho. Não. Talvez eu ache que esse bate-papo tem muito mais a ver com você. Até porque a gente está falando de maternidade especial. Nós estamos falando aqui para os filhos especiais. Maternidade especial. E dizer também que, né, Sandra, eu acho que passar essa palavra para você, mas quero fechar falando isso. Você é especial, por isso que nós estamos aqui. Gente. Né? Não. Por isso que nós estamos aqui. Porque você é especial. E Deus sabe para que tipo de pessoas especiais. Ele sabe que Ele te deu um destino, Ele te deu um futuro. Sabe, peraí, eu tenho uma pessoa especial para confiar. Ele confia pessoas especiais. Ele dá um destino para essas pessoas especiais. E aí agora é segurar isso, o seu tesouro. O que você vai fazer com o seu tesouro? É muito forte, assim. A gente pensa tanta coisa. O que passar para as pessoas é um coração. Eu falo assim, Senhor, quando eu falar com alguém, que a pessoa entenda ali quando eu falo uma palavra, né? Não é que eu sou, igual você falou, essa mulher é a super mãe, nada a ver. Os dilemas, né? Os dilemas são tantos, cada fase é uma fase. Ela já é formada essas coisas. Ela estudou lá fora sobre isso e veio. Mas assim, a maternidade, ela, igual eu falei no início, é você participar de um processo criador junto com Deus, né? Se você recebeu essa dádiva de
de estar ali cuidando de um filho e mostrando para ele o valor dele, né? Afirmando a identidade dele e segurando na mão dele e crendo que ele tem um propósito, né? Independente do diagnóstico que ele tem, ele vai tocar vidas do jeito dele. Fato. Do jeito dele, não é do nosso jeito. Uma coisa que Deus falou muito forte no meu coração, que eu sou uma pessoa que ama estudar. Amo estudo, valorizo, incentivo, amo. É uma paixão minha. Então, assim, sempre estou fazendo curso, sempre estou estudando. E sempre fui uma das primeiras da classe, sempre fui Caxias, DF. Então, assim, sempre estive ali. E quando veio o Bernardo com essa dificuldade, na fala, aí a pedagoga falou assim, quando ele foi pro primeiro ano, sem falar. Ele não falava ainda. E aí a pedagoga olhou e falou assim, gente, ele não sabe falar. Como é que ele vai aprender a ler? E eu lembro que eu cheguei na primeira reunião de pais da primeira série e eu ouvi a pedagoga lá da escola. Que a nossa meta é que a criança seja alfabetizada até os 9 anos de idade, tipo, acho que até a terceira série, e para criança especial até tal série. Falando dessa meta. Aliás, acho que é mais ou menos isso. Eu falei, gente, se eu chegar aí, tá bom demais. Fiquei pensando lá, eu comigo, né? Mas você não cria muita expectativa, assim. Você sabe da dificuldade. E quando ele terminou o primeiro ano, falando, que ele começou a falar, e alfabetizado, a pedagoga com os olhos cheios de lágrima, ela falou comigo assim, eu fiquei impressionada. Porque foi assim, ele aprendeu a ler, o cérebro dele criou sinapses para dar uma resposta a tudo aquilo que ele estava sendo estimulado, né? Eu falo que a neuroplasticidade é uma coisa fabulosa. Então, ele aprendeu a ler antes de falar. Porque a fala, ela é muito mais complexa. Se você soubesse o tanto que é difícil falar, você agradecer a Deus todo dia porque você fala. Sai natural aqui, acho que não é um mecanismo. É muito difícil. É algo, assim, muito complexo. Então, foi uma vitória, assim, muito grande. E ali, com essa questão de estudar, de escola, às vezes eu me pego pensando, será que ele vai conseguir concluir o segundo grau? Porque ele ainda está no fundamental. Será que ele vai para uma faculdade? O que vai ser do propósito dele? E aí eu comecei a descansar no sentido assim, Deus, o Senhor sabe o que é o propósito da vida dele. Independente dele conseguir fazer certas coisas ou não. Aí eu falo para aquelas mães que é muito mais severo, né? Mas Deus tem um modo ali. Sim. E aí o Bernardo já recebeu convites para dar palestras em faculdade. Recentemente eu fui num evento contando desenvolvimento, terapias, como que foi esse processo. Recentemente eu recebi um convite também para ir numa faculdade de um professor universitário para estar falando. Na hora, Deus falou comigo. Falou assim, aqui, deixa eu te falar. Ele tá indo pra faculdade. Não é do jeito que você queria, mas ele tá lá. Olha pra você ver. Gravou programa de televisão, não é? Ele foi no programa de televisão. Então, assim, a gente não pode colocar Deus numa caixinha, a gente não pode colocar os nossos filhos numa forma. Exatamente. Não é uma forma. É você dar o que você tem, do jeito que você tem, com os recursos que você tem. É você dar o melhor, crendo no potencial da sua semente e
acreditar que ela vai florescer. Só vai. Muito bom. Olha só, quero agradecer você, então, que estava aqui com a gente todo esse tempo. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui mais tempo, mas nós vamos fazer o 2.0, 3.0, 4.0. Espera aí. Mas aí incentiva a gente, comenta, fala o que você achou. Independente de qual rede social que você está vendo, se você está vendo um corte, se você está vendo tudo. Se você está vendo tudo, vai lá, veja os cortes. Se você está vendo os cortes, tem muito mais. Assista tudo, porque acredito que Deus vai falar com você. E pra gente fechar aqui, deixa eu agradecer minha amiga Sandra de Assis e guardar uma coisa importante, né? Que aí eu falo com você, sempre isso. Que é essa questão do Criador. Deus criou o universo. Deus criou isso tudo aqui, ó, que nós estamos usufruindo. E aí nunca pensar que o Criador, a criação é maior do que o Criador. Filhos é uma criação de Deus, mas é uma criação da Sandra. E aí, se nós estamos aqui, é porque eu estou diante também ela acabou encerrando falando do filho dela, de alguns resultados que o filho dela já está alcançando, e uma ótima criação que ele está tendo, e ele está indo, ele está progredindo. Mas também tem aqui a criadora. Então, honrar você, abençoar a sua vida também, porque se tem lá uma ótima criação, é porque tem aqui o Criador. O Criador do mundo nunca é maior do que Deus. Então é para ele ensinar que a criação nunca é maior do que o Criador. Amém. E é isso. Você é grande, potente, e você que está assistindo a gente também. Amém. Muito bom vocês estarem com a gente. Amém. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Obrigada, gente.